Nós vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos conversar com um pessoal super bacana, que é o Danilo Alves Conceição. O Danilo é mestre pela Universidade Federal do ABC, que aliás eu tive a oportunidade de ler a dissertação dele. O Danilo também é professor de filosofia, um cara muito engajado. E ele é suplente de vereador na candidatura coletiva pelo PT, em Santos. Né? Eu vou chamar o Danilo e a gente vai começar esse bate-papo. Pronto, o Danilo já está aqui convidado. E agora vamos esperar que ele entre na sala, né? Já o convidamos. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Também agradecer as pessoas que têm mandado mensagens carinhosas para a gente. E dizer também que nós estamos pretendendo trabalhar não só com pessoas da educação, mas de outras áreas profissionais. E também valorizar as pessoas que não têm títulos. Né? Muitas vezes as pessoas ficam um pouco... um momentinho que o Danilo quer saber se ele entrou. Vamos ver de novo. Danilo entrando. Acho que vai, Danilo. Foi erro meu. E eu quero abranger um pouquinho mais o convite para as pessoas. Danilo, querido! Hello, professor. Acabou de acordar, que cara boa, descansou bastante. Quanto tempo, tudo bem? Tudo bem, querido. Te agradeço muito por ter aceitado participar dessa brincadeira. Que é isso, prazer é meu. Seria muito melhor se a gente pudesse levar esse bate-papo ao vivo, né? Mas as condições não permitem. Sim, mas eu espero que em breve a gente possa tomar uma cervejinha aqui na beira da praia e prosear ainda mais. Eu dou a tua cervejinha, eu vou no meu suquinho e a gente vai junto nessa aventura de amizade. Nossa, eu tenho uma gratidão eterna, assim, pela sua amizade por mim. Eu sou uma amiga super relapsa, né? Oxe, eu acho que Me perdoa. Então, é tudo de bom. É nada, eu entendo perfeitamente. Aliás, a maioria das minhas amizades mais duradouras, a gente se entende, né? Porque a gente pode passar aí 1, 2 anos sem se falar e quando a gente se reencontra, como se nada tivesse passado somente um dia, 1 hora, né? E tem que ser assim mesmo, né? A vida tem esses encontros e desencontros. Verdadeira é assim mesmo, né? Amizade verdadeira não cobra, né? Ela simplesmente... Exatamente. Danilo, no papo de hoje eu fiz assim um roteirinho, mas você pode ir interferindo, tá? Conforme eu for falando, você fala, eu quero falar de outra coisa e tal. Maravilha. E eu acho que, apesar de você saber que eu não quero entrar em política partidária, mas a gente não pode esquecer que a vida sem política não existe em sociedade. A política é realmente o que importa as nossas vidas, né? Eu não posso deixar de começar por essa tarefa que você está desenvolvendo nesse mandato coletivo, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que nasceu em você o desejo de fazer isso, né? Mesmo que um pouquinho disso eu já saiba, mas o público não. Então, acho que seria bacana você comentar isso. Eu acredito que a construção, acima de tudo, de um projeto político, né, pessoal meu, ele é uma continuidade do que eu sempre fiz na escola, né? Eu entendo a educação como um trabalho essencialmente político de militância. Não político no sentido político partidário, né? Eu acho que nisso a gente concorda. Uma perspectiva muito mais profunda, né, de construção, de uma percepção crítica da sociedade, que inclusive, infelizmente, os modelos, né, pedagógicos, educacionais que a educação está inserida, principalmente a educação pública, vão na contramão, né, que é um outro papo, até que isso eu gostaria de entrar com você, que eu não sei se você está acompanhando, a nova BNCC e tudo mais, né, que é um artigo. Mais pelos entrevistados aqui, que foi o Gustavo e a Priscila, que me deram alguns nortes, mas eu não participei disso. Sim, então assim, são direcionamentos, diretrizes da educação pública que vão na contramão do que é uma educação emancipadora, né, do que é uma orientação freiriana. Mas, voltando à questão da minha trajetória política, eu cheguei num determinado momento da minha vida, como professor, que eu percebi que eu precisava dar um passo adiante, né, e que seria natural, dados os conflitos, dadas as construções que eu fiz na educação pública. E alguns amigos próximos meus, eu não era afiliado, mas você sabe que eu sempre fui militante do PT, desde que o mundo é mundo, né?
E uma galera falou, cara, vamos lá, vamos fazer uma construção, né? Vamos fazer uma construção coletiva, inclusive, vamos, né? E aí eu topei. E aí a gente foi construindo esse grupo, né? Na verdade, eu não entrei para ser o candidato, de fato, né? Eu topei a possibilidade, mas a construção do coletivo Santos Progressista, ele não tinha uma definição de quem seria, por exemplo, a chapa, os 4 ali, né? Então a gente começou a conversar e foi uma experiência bem de pandemia mesmo, porque a gente começou a conversar, se eu não me engano, lá para meio de abril, cerca de um ano atrás, a gente montou um grupo de Zap, a gente se reunia todos os sábados conversando, discutindo a cidade, né? Um grupo muito rico, assim, com gente que pensa a cidade, ex-parlamentares, Cassandra, Fausto, né? Uma galera do PT de outros lugares também, o pessoal que veio para Santos, Renato Rovai, que é um grande amigo meu, né? E a gente foi dialogando, foi construindo, afinando até o momento que a gente definiu, né? O grupo definiu por esses 4 nomes, que era eu, Julinho, né? Julinho Bittencourt, que eu acredito que você conhece também, Cristina Bis, que é uma amiga muito querida, também a militante pelo SUS, né? E a Mariana Dias, que é minha camarada, que também é professora e guerreira da educação como eu, né? Então a gente passou esse processo todo aí, fizemos campanha, discutimos, fomos para os 4 cantos da cidade, né? Eu acho que a nossa votação, a gente ficou com a primeira suplência do PT. Eu acho que para um projeto que começou já na pandemia, para uma candidatura que se colocou praticamente em julho, eu acho que a gente teve um resultado muito positivo, né? Teve um resultado muito positivo e nesse momento a gente segue, cada um, né, na sua trincheira de luta cotidiana. E aí é uma percepção minha de política muito forte, que eu acho que a política, muito mais do que essencialmente dentro dos meandros de uma instância partidária, ela se faz para fora, né? Ela é uma via de mão dupla, na verdade, né? Então a minha militância é na educação, eu trago essa experiência, eu trago essa galera da educação para dentro do partido e levo o partido para fora também, né? E no momento a gente Você continua em sala de aula? Continuo. Pensei que você tinha se licenciado para se dedicar mais a isso, não. Não. Eu continuo em sala de aula, né? Continuo, como eu coloquei lá na minha receita, eu continuo pedreiro da educação. E diga para mim, como é que funciona essa coisa dos coletivos, que assim, são vários coletivos, né? Que discutem, que depois discutem com vocês 4, e vocês 4 é que levam para dentro da Câmara aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês se propõem. E o que vocês decidem lá, vocês voltam para esse povo. Como é que fica essa via de mão dupla? Na verdade, a gente não assumiu, né, prof? A gente, eventualmente, quando algum dos vereadores do PT ou até o Mochico se licenciar, aí a gente assume. E a ideia é justamente essa, que a gente tenha uma interlocução direta, né, com todos, são cerca de 100 pessoas, mais de 100 pessoas coletivas, e que a gente consiga, né, que essa galera trabalhe conosco, né, dê um direcionamento, e de uma certa forma tem sido, né, nesse processo de construção, volta hora e meia, algumas discussões relativas à cidade, a gente sempre pede uma orientação para algum companheiro ali, para alguma companheira, mas é justamente isso, que a gente abra as definições, que a gente delibere, né, não somente ali entre os 4, mas ali com todo esse grupo que construiu, que caminhou conosco nesse tempo todo. E vocês, assim, nesse trabalho que vocês estão fazendo, você vê que é um trabalho inédito, é inédito no mundo, que no Brasil a gente tem em São Paulo também, né? Deve ter em outras partes do Brasil, mas é uma coisa inédita, né? Pouca gente tem essa experiência, né? Olha, na verdade não. Inclusive, no Brasil, a primeira experiência de mandato coletivo, ele se eu não me engano, de 94. É um parlamentar estadual do PT, em Minas Gerais. Acho que é Durval Ângelo o nome dele. É a primeira experiência que tem. Hoje em dia, inclusive, nessa última eleição, teve um boom de candidaturas coletivas, né? Tiveram bastante, porque de fato é uma saída, né? É uma saída principalmente quando a gente pega a mudança das regras eleitorais, que acabou com a coligação para o proporcional. É uma saída, por exemplo, do ponto de vista financeiro, é uma saída do ponto de vista político, né? É difícil. Obviamente que é difícil. Toda construção coletiva que se propõe ser horizontal, ela é difícil, cara, né? Não é fácil, não. Mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com muito bons olhos porque eu acho que ela despersonaliza um pouco, né?
eu acho que quando você divide uma candidatura, né, você abre um gabinete para 4 pessoas estarem ali pensando, e você imaginar que essas 4 pessoas elas podem chamar cada uma mais 10, mais 15, mais 20 pessoas, por trás tem um grupo de 100 pessoas, de uma certa forma você está democratizando o exercício político. Né? Você imaginar uma cidade como Santos, onde a gente tem 21 cadeiras, a gente tem o quê? Umas 400 mil pessoas. Então, imagina só você ter, sei lá, 10 mandatos coletivos. Né? Seria muito bacana você pressupor que essa galera está, de fato, ali abrindo seu gabinete, né, convidando a pessoa para fazer política de uma forma muito, muito clara e coesa, né? Um exercício justo, né, crítico da política, não sem esses salamaleques, né, esses chavões que não servem para nada, que mais despolitiza do que qualquer outra coisa. No mundo também não é uma experiência nova. No mundo, pelo menos aí, alguns documentos que eu li na época que a gente estava construindo o coletivo, eu acho que tem pelo menos uns 20 anos aí que já tem algumas experiências, ou de mandatos coletivos, de mandatos compartilhados. Na Europa é algo que já não é tão novo. É uma experiência que é um tanto quanto corriqueira. De qualquer maneira, para vocês é uma grande realização, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, esse mandato coletivo, ele... perdão, você estava falando de cortejo. Não. Pode continuar. Não, eu queria falar assim, é uma forma também de a gente vencer um pouco aquela visão de que quando vai votar, o cara escolher um líder carismático, messiânico, alguém que está indicando para ele um norte, né? Você trabalhando com esse mandato coletivo, você faz as pessoas começarem a humanizar um pouco mais o político e ver que elas estão, de alguma maneira, lá dentro, né? E não simplesmente com aquele rei do mundo que vem salvar todo mundo, que vai apontar a nova era e tal, né? Eu vejo muito mais do que uma liderança carismática, e aí também eu acho que tem um limite, né? Eu acho que fazer política, que a figura do político, ela não tem jeito, ela vai ter essa coisa do carismático. Né? O exercício da política, ele é racional, sem dúvida, né? Mas ele é coração, ele é muito coração, não tem jeito. Né? Então, nesse sentido, eu não me incomoda tanto, né? Essa coisa do carisma, a figura do cara que consegue mobilizar paixões. Né? Até porque eu acho que não são todos, é bem raro esse tipo de figura. Né? O que me incomoda principalmente são a despolitização. É o discurso despolitizante, né? É o discurso que não coloca a política como funciona às claras, né? Que é muito comum, não somente em Santos, mas em todos os lugares. Né? Esse discurso, por exemplo, o vazio da corrupção. Sim. A gente vê o tempo todo, cara, eu vou combater a corrupção, sou contra a corrupção. Porra, bichão, mas como é que você é contra a corrupção? O que defina, na prática, o que é ser contra a corrupção? Né? Aí o cara chega, por exemplo, na Câmara da sua cidade, o cara, dia após dia, toda terça-feira, o cara tá lá fazendo vídeo, falando mal do prefeito, o que eu faço, se acontece, eu sou isso, pai, bola, não sei o quê. Toda votação, o cara vota junto com a oposição. Toda votação. Pra galera, aqui pro Instagram, no Facebook, o cara faz aquele discurso aguerrido, não, porque eu sou isso, sou aquilo. Né? Despolitiza. Né? Não traz, não coloca o pingo nos is, né? Então, isso me incomoda bastante. Né? Obviamente que isso não vai acabar, também isso faz parte do que é fazer política. Né? É essencialmente humano. Né? Mas eu acredito que esse modelo, né, esse arquétipo coletivo, eu acho interessante porque ele força quem está ali na cabeça de chapa, quem está na chapa ali, os participantes, eu forço o cara a ter que discutir de uma forma mais clara. Né? Porque eu não estou aqui, eu não vou estar falando para 100 pessoas, para 200 pessoas, e não vai ter um feedback. Esse cara vai me encontrar para me cobrar. Né? Eu não posso ser só um personagem aqui, só a figura pública, onde eu estou falando de um púlpito e o cara não vai me encontrar. A proposta de um mandato coletivo, a proposta de uma construção coletiva, é que esse cara ele me encontre. Sim, inclusive, fala, porra, Danilo, eu não concordo. Como é que você vai fazer? Como não é que vai rolar? Não voltou para a rua 4 anos depois, né? Como sempre. Justamente. Né? É um exercício que se propõe ser cotidiano. E nisso também eu acho que o que mais me chamou a atenção e o que mais me interessou nessa construção que a gente fez do coletivo Santos Progressista, que desde o começo era uma perspectiva, né? Se a gente alcançasse a cadeira, era de não ficar dentro da Câmara ali, enfim, só nesse exercício burocrático, mas de conseguir a gente se organizar para estar na rua, para estar conversando com a galera, né? Para estar participando, indo pelo menos
a cada 15 dias, uma semana, né, para conseguir fazer esse exercício, né, que, além de ser de fiscalização, obviamente, que é papel do legislativo, mas é um exercício pedagógico, penso eu, né, de construção política, de chamar a população para construir junto com todos, né. De uma certa forma, vocês também estão educando a população a como participar, né? A como chegar mais perto desse poder, né? Sim, sem dúvida. É uma educativa, né, dessa ação, né? Agora, pensando nisso que você está falando, que é mais democracia, de uma certa maneira, né, tudo isso que vocês estão fazendo, como é que fica a gestão democrática nas escolas? No sentido que a gente vê que você propõe essa discussão em educação, depois você vai para a escola, e aí lá dentro, como é que estão ocorrendo? Eu conversei um pouquinho sobre o Gustavo, a experiência do Gustavo foi muito positiva, assim, eu na minha história tive experiências positivas e muito negativas, né? Então, como é que fica, você tem visto a questão democrática da gestão nas escolas? Pensando nos professores, com as suas propostas, e a gestão que está muito vinculada à estrutura, à indicação, não sendo cargo de concurso, como fica isso? Eu vou falar da minha perspectiva, que é a da escola pública, né? E talvez nem tanto da escola que eu estou hoje, que é o Ablas Filho, né, que é uma escola que tem um ambiente profundamente democrático, né? Essa construção coletiva lá, ela de fato existe, né? Aliás, é até interessante, porque o meu coordenador, eu acho que foi seu aluno também, o Rafael de Lima, se estiver assistindo, quero mandar um beijo para ele. Ele é maravilhoso. Eu sou fã dele. O meu coordenador de área de humanas também foi seu aluno, também de filosofia, que é o Tiago, né? O Tiago Santos, também que é... Tiago. Ah, o Tiago Santos, sim, conheço. Quero mandar um beijão para ele. Aliás, todo mundo é egresso da Unisantos lá. Nós quatro, aí tem a Stephanie também de História. E esses caras já estão lá há um bom tempo, eles fazem um trabalho fenomenal. A Rosana também, que é minha diretora. Então, eu tenho gostado muito, sinto muito orgulho de fazer parte desse time, dessa escola. Me sinto muito realizado de estar ali, né? Mas a realidade das escolas públicas, das escolas estaduais, não é essa, né? Na verdade, eu entrei no Estado, se não me engano, em 2009, 2010, já tem um tempo, e a sensação que eu tenho é que ao longo do tempo, ao longo desses 10 anos, a Secretaria de Educação ela sofisticou os seus aparatos aí de controle, né? de diminuir espaço de construção, inclusive de projetos pedagógicos, né? Na verdade, o que você tem hoje, essa nova base curricular comum, ela praticamente tira a independência do professor para, por exemplo, construir o seu material, construir o seu planejamento anual. Você fica completamente amarrado. Né? Isso eu acompanhei ainda no meu final de carreira, quando eles começaram a preparar esses materiais para o professor roteirizar a aula. E realmente, muita gente gostou, porque era um trabalho a menos, mas realmente impede a criatividade e a autonomia, né? Não, completamente. E eu vou citar, só para ficar claro, né, um exemplo muito claro do que está acontecendo nas escolas. Então, a Secretaria de Educação, nosso querido Rocieli, e aí vamos politizar, não tem jeito, tem que não politizar. Né? Rocieli, secretário de Educação paulista, que é um psicopata, né? Liberal safado, psicopata, tecnocrata, né? Que odeia professor, né? Eles lançaram lá um decreto que coloca a escola como um serviço essencial. Até aí tudo bem, beleza, né? Mas em quais condições esse cara vai voltar para a sala de aula? Em quais condições o professor vai voltar para a sala de aula? Bom, lançou-se o decreto e, enfim, a maioria das escolas aqui em Santos, acho que todas praticamente, aos trancos e barrancos, voltaram aqui na diretoria de ensino de Santos. Salvo uma ou outra que tentou, e aí chamou o quê? Qual foi o dispositivo que algumas escolas tentaram utilizar? O conselho de escola, que é soberano para esse tipo de situação. O conselho de escola é soberano para definir, inclusive, num momento como esse, se volta ou não. Né? Eu fiquei sabendo de uma escola, né, que se eu não me engano é o Arim, Cubatão, né, o conselho de escola lá decidiu não voltar, e os caras estão sofrendo uma pressão homérica da diretoria de ensino. Inclusive, o tipo de pressão que eu, num outro momento, numa outra escola que eu trabalhei, eu já experienciei justamente por tentar, né, me colocar de forma crítica em relação à gestão da escola, naquele caso, naquela ocasião. Né? E aí é todo tipo de assédio que você pode imaginar. Né? Então,
Muito provavelmente ali você tem figuras de gestão que os caras não vão conseguir mais voltar, né? A coordenadora provavelmente não vai ficar o ano que vem, né? É aquela imposição de uma série de burocracias para vencer o cara no cansaço, né? Sim. Então, outras escolas, é um caso também. Não sei se você está acompanhando, hoje em dia a Secretaria de Educação utiliza o tal do Centro de Mídias, né? Que é um canal lá, um aplicativo que mal e mal funciona, e aí o aluno assiste às aulas e vai organizando ali, vai fazendo as atividades. Tem aulas boas, eu não vou falar, são professores, companheiros aqui de educação estadual que, enfim, fazem seu trabalho, não vou criticá-los, né? Mas o que é interessante? O governo do estado de São Paulo pagou uma nota para esse aplicativo. E aí qual é a obrigação do professor, qual é a obrigação, a forçação de barra que ocorre, né, das diretorias de ensino com relação às escolas? Que o professor seja tão somente um mero assistente do centro de mídias. Mesmo quando a escola, como é o nosso caso, né, aqui do Ablas, a gente consegue organizar um sistema híbrido por meio do Google Meet e atender a necessidade dos alunos. A força é assim, você fala, olha, nós que professores do Ablas, a gente consegue atender mais de 2/3 da escola está assistindo aula online conosco, dos professores deles, e consegue encontrar o professor. E qual é a imposição? Nós não queremos isso, nós queremos que o aluno ele entre no centro de mídias, né, e que o professor seja um mero assessor do centro de mídias. Entendi. E é imposição, Para não dar protagonismo ao professor, né? Não, e também para fazer valer o investimento, né, para fingir que o Rosselli colocar lá na... Nós pusemos dinheiro aqui e está aqui o resultado. Exatamente. É tão maluco esse tipo de coisa. E por que eu fiz essa provocação do Rosselli? Porque é negacionismo, né? Esses caras fizeram um estudo no começo do ano para justificar a volta às aulas, né? O que é interessante? Esse estudo, essa junta médica que está realizando realizou esses estudos na escola, elas não estão submetidas à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Sim, é um corpo de médicos submetido à SEDUC, ao Rosselli, né? E os caras fizeram lá um estudo maravilhoso, dizendo que as escolas estaduais, que você lembra bem como elas são um lugar mais seguro, né, para a molecada, contra o Covid, que não tem perigo, se eu não me engano, 33 vezes mais seguro do que qualquer outro lugar, né, nas cidades. Qual foi a safadeza que os caras fizeram? Eles pegaram a incidência de casos de Covid, né, sobre o número total de alunos do estado, né, e de funcionários. Fez um bololô só e colocou e falou, olha, né, o índice é muito menor do que fora da escola. Só que não eram todos os alunos que estavam indo no começo de janeiro. Muito pelo contrário, era meia dúzia. Se você pegar o número de casos só por funcionários e professores, ele é triplicado do que, de maneira geral, do que está ocorrendo na sociedade, né? Então, você tem uma série de outros, a própria APOESP, você tem a rede da universidade, uma galera da UFABC, que eu sou próximo, também, que é um observatório das escolas públicas, eles fizeram um estudo detalhado demonstrando isso, né? E simplesmente a Secretaria de Educação, na figura do Rosselli, ela nega, né? Ela simplesmente finge que não está ouvindo. Então, o método de distorção de números, né? O manter aquela mentira, o método ele é negacionista, né? Então, é importante deixar isso claro, porque parece que negacionista é só, né, o cretino do Bolsonaro. Não, né? Eu diria que o nosso problema é muito maior. O nosso problema é justamente não somente econômico, né, mas essa hegemonia liberal, né, que inclusive impregna a própria educação, que eu acho que isso foi também algo que você chegou a viver bastante ali no... Sim, bastante. Eu acho que você falou, é uma hegemonia que você falou liberal, é a hegemonia também dessa ignorância total, né? De pessoas que não têm um fundamento claro em prol da população, né? É sempre um fundamento em prol de umas minorias que precisam manter seus privilégios, né? Sim, dizer, aqui a discussão também é essa. A escola é um lugar onde quase não tem contaminação, não tem contágio, e a gente vê muitos professores doentes, é a mesma coisa. Só muda de país, mas os problemas são os mesmos. Sim. Danilo, quando você está na sala de aula, como é que fica a questão de você estar, ao mesmo tempo, construindo ali uma educação crítica, que acho que é uma das coisas mais difíceis da gente realizar, e qual é o limite entre essa educação crítica e a gente fazer
um trabalho muito partidário na sala de aula, que essa foi uma grande discussão que acabou levando a toda essa desgraça política no Brasil, né? Foi uma das coisas que começou essa discussão, querendo culpabilizar professores que faziam um trabalho mais crítico em sala de aula. Então, na real, qual é a diferença ou qual é o limite entre você está fazendo um trabalho crítico e está fazendo um trabalho partidário? Olha, eu acho que essencialmente você ser muito claro de quem você é, né? De que não existe neutralidade alguma, né? Não existe discurso neutro, não existe ciência neutra. Isso, inclusive, eu dou aula de filosofia e sociologia, né? Eu acho que eu já comentei com você em algum momento, mas até eu fiz filosofia, mas eu não me considero propriamente um cara da filosofia, né? Me sinto muito mais um cara das ciências sociais, muito mais das sociais, ali, antropologia, do que propriamente da filosofia, né? Não que eu negue que eu tenho qualquer problema, né? A filosofia que me deu o eixo norte ali naquele A tua momento, própria dissertação demonstra isso. Então, mas não existe neutralidade. Eu falo isso para a molecada, lá no comecinho, quando a gente está discutindo, né, surgimento da sociologia, século XIX, Comte, positivismo, essas coisas, eu falo, moçada, não tem neutralidade. Não existe, né? Não tem nenhum aspecto da vida, né, do que é a vida humana. Então, eu sempre deixo muito claro quais são, por exemplo, pessoal, alguns perguntam assim, meio sem graça, né? O ano passado teve uma situação que eu dei risada, eu falo para todo mundo, né? Tem um aluno meu, e eu acho que ele é religioso, né? Deve ser carismático, canção nova, alguma coisa do tipo, né? E eu acho que eu era o primeiro petista de carne e osso que ele conheceu na vida, né? Eu acho que ele não tinha conhecido outro, né? E a gente conversa, ele gostava de mim e tal. Aí um dia ele vira para mim, ele todo tímido assim, criança ainda, sabe? Professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode, filho, qual a sua dúvida? O senhor é petista? Aí eu falei, eu tinha petista. Aí ele, ai meu Deus. E ele ficou com um carão danado, né? Respondendo a tua pergunta na prática, como é que você lida com isso na prática? Primeiro, deixando claro. E segundo, que aí eu acredito que é o papel do professor, de você ser um profundo mediador. Então, obviamente, quando você vai dialogar com um garoto de 15, 16 anos, que você vai discutir questões que fazem parte do cotidiano, que fazem parte do senso comum, como, por exemplo, sistema carcerário. Né? A questão carcerária no Brasil, né? Uma das maiores populações carcerárias. Esse garoto, ele escuta... Quando eu estou conversando com esse garoto, eu não estou conversando com ele, estou conversando com o pai dele, muitas vezes. Né? A adolescência é esse processo de transição, né? Do cara ele querer deixar de ser um pouco, ou não, às vezes também, né? Deixar de ser o que a família lhe impõe, né? E tentar ser ali uma amálgama ali do que é o momento que ele está vivendo, assim, das suas referências musicais, políticas e por aí vai. Né? Então, por exemplo, eu não posso me melindrar com um garoto que vai muitas vezes fazer uma fala dura comigo. Eu não posso jogar para o pessoal. Às vezes isso é difícil. Né? Mas eu acredito, particularmente, eu acho que eu faço isso muito bem. Né? De não comprar, de tentar mediar, dialogar, né? O tempo todo. E falar, olha, filho, perceba, vamos fazer uma leitura racional dos fatos. Né? E não é porque eu falo desse lugar que eu estou, eu não falo desse espectro ideológico partidário que eu estou, né? Mas vamos pensar no amplo, vamos pensar na totalidade. Né? Por que é difícil fazer esse exercício, esse desprendimento? Né? Por que para o professor de humanas é difícil? Porque se você dá, sei lá, 10, 15, 20 aulas na semana, né, para uma turma de 20 alunos, você tem que lidar com um aluno, uma turma de 20 ali tranquilo, numa sala de aula toda organizada, obviamente que é mais fácil. Né? Agora, um professor tem que lidar com esses dramas, com esse tipo de conflito, que é conflito mesmo, a educação ela é conflituosa, e não numa perspectiva pejorativa, negativa. Né? Não, é conflito porque ela é, sim, um atrito, né? É dialético, é isso mesmo. Né? Você vai lá, o cara chega lá com o mundo dele, você bate no mundo do cara, você apresenta um novo mundo, né? E daquilo ali sai algo novo. Né? Mas o cara fazer isso, dando 45 aulas por semana, né? O cara fazer isso, que nem agora no começo do ano, né? E olha que a minha escola, ela é organizada e ela tem uma estrutura boa, né? Mas você imaginar como tantas outras escolas que eu voltei, você imagina só fazer isso num calor aqui de Santos, de 37 graus, sem um ventilador, né? Você tendo que sair feito doido de uma sala para outra, de uma escola para outra,
Aí o professor endividado, né, tendo que duplicar jornada, chega em casa, se é professora, então, que é a maioria, né, do corpo discente, né, do Estado, é dupla jornada, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que arrumar a casa. Bicho, enlouquece. Não tem como não enlouquecer. Eu passei 15 anos por isso. De toda a minha carreira, 15 anos foram 14 aulas por dia. Pois é. Impossível. Impossível. E aí é difícil também o cara não perder o eixo, né? É difícil o cara um dia... Quando eu digo que eu busco fazer essa mediação, obviamente que a gente erra. Obviamente que a gente, às vezes, né, a gente não consegue. Acontece. Né? Mas dado o ritmo, dado como que é a vida concreta, as condições materiais do que é ser um professor de ensino básico no Brasil, é muito difícil. Né? É muito complicado. É por isso que, então, até que eu sempre utilizo essa expressão que eu coloquei lá na minha dissertação, né? Que eu sou um pedreiro da educação e que os professores das redes públicas, eles são pedreiros da educação porque as condições de trabalho, a condição de vida, não é uma profissão, por exemplo, intelectualizada, de fato. É um trabalho quase que essencialmente braçal. Eles são proletários, né? Eles não são... proletário. É um trabalho proletário. Oi, desculpa, pode falar, Paulo. Não, fala, querido. Então... Não, sei que eu falo demais. Por favor, fica à vontade para me contar também. Você é geminiano que nem eu, né? Geminiano, isso aí é inerente. Se deixar, eu falo até umas horas. Mas, então, é muito difícil, né, essa condição. Obviamente... Então, mas você vence isso, né? Você vence isso com a tua afetividade com os alunos, né? Eu acho que a afetividade aproxima. Quer dizer, mesmo que ele tenha um ideário ideológico, um ideário diferenciado do teu, ou que bata de frente... ele se abre para o diálogo, né? O Paulo Freire dizia, eu consigo ter amizade com meus inimigos políticos, porque como pessoas eu trato e sei aonde eu vou discutir com eles e onde eu vou atrelá-los afetivamente, né? Isso com seus alunos, com certeza você tem. A gente vê pelos teus contatos aí na rede com os alunos, é muito carinhoso. Mas sem dúvida. E eu diria que não é nem... Eu acho que isso é para além da sala de aula, né? Eu acho que mesmo o exercício político partidário, né, o exercício político, no geral, ele, como eu disse anteriormente, né, ele é um exercício racional, é um exercício tático, estratégico, mas ele também é de você saber utilizar a afetividade. Olha, eu vou te falar que nessa eleição eu ganhei muito voto, tive muito voto de uma galera bolsonarista hard. Aqui, Santos, juro pra você, mas de muitos bolsonaristas rádios. Por isso que muita gente te chama de mito, é? É por isso que muita gente... Não, Deus me livre e guarde, pelo amor de Deus. Eu tô brincando, eu tô brincando. Não, tô ligado. Mas assim, por quê? Né? São pessoas que, na discussão política, no geral, a gente se afasta, mas... em outros aspectos, algumas coisas a gente acaba se aproximando. Então, aqui em Santos, quando eu falo desse voto bolsonarista, é muito comum, e o bolsonarismo, eu falo sempre para minha namorada, e ela fala para mim corretamente, né, que o bolsonarismo ele é um fenômeno masculino, essencialmente masculino. E né? Misógino. E misógino. Aliás, ele inclusive, ele tem esse apego forte nas classes baixas, na classe trabalhadora, pelo elemento misógino mesmo, entendeu? Porque ele mobiliza esse sentimento machista do cara, entendeu? E o cara vê aquilo lá, porra, mano, né? O cara é machão, o cara é bonzão, o cara é ignorante que nem eu, né? E mobiliza. Né? Então tem essa figura que eu falo que a ética do homem santista, no sentido da sua característica, né? Que é o cara tiozão, cinquentão, sessentão, gosta de um samba, né? E eu sou um cara que eu amo música. Você deve lembrar bem. E eu gosto muito de samba, cara. Eu gosto muito de samba, pagodão dos 90. E aí eu vou nos botecos da vida, que eu também sou um cara muito botequeiro, né? Eu tô ficando um pouco mais velho, e cada vez mais que fico mais velho, mais eu gosto de boteco, né? Eu gosto de sabadão à tarde, assim, aliás, me faz uma falta danada com essa coisa da pandemia, eu gosto de sentar no boteco, de chinelo, escutar um pagode com os camaradas. E você acessa esse cara por meio dessa afetividade, esse sentimento de nostalgia, né? Com a música, né? E alguns você consegue fazer esse exercício também de trazer ele um pouco mais para a racionalidade. É incrível como num momento como esse, né, eu moro aqui atualmente na Bacia do Macuco. Eu moro do ladinho aqui, prof, da Padre Paulo. Não sei se você sabe onde é que é, no Casas Populares. Né?
Já tem uns 4, 5 anos que eu estou morando aqui, eu sou apaixonado por esse lugar, né? Me estabeleci aqui e por aqui ficarei. A última vez que eu te vi, você estava indo para aí. 2017, né? Você se encontrou. Sim, sim. E, enfim, eu tô por aqui, então fiz muita amizade com o pessoal, com a vizinhança, porque tem essa coisa de bairro popular, o pessoal empinar pipa, ficar na rua, né? E é engraçado, obviamente as condições materiais impõem isso, como muitos companheiros aqui, pessoal que trabalha com... cara que é carrinheiro, pessoal que é pedreiro, tal, uns companheiros que ficam ali no bar comigo, como caiu a ficha. Tu percebe que o cara, antes que era um bolsonarista convicto, né, o cara já começa, né, você dá uma paulada assim, você fala, porra, bicho, assim não dá, as coisas não vão pra frente. Porque ele tem com quem dialogar, né? Porque ele tem com quem dialogar, uma pessoa que nem você que confronta, né? Porque se ele ficar só com a televisão, com as... Quem tem acesso às mídias, né? Que nem todo mundo tem, nessas mídias digitais, fica muito limitado, né? A um nicho. Mas você vê, e aí que tá, que isso eu também converso com muitos companheiros meus do PT, enfim, galera que dialoga sobre política comigo, né? E aí volta a questão central da afetividade. Tem um companheiro meu aqui, que ele é mecânico, a gente conversando, falando de política, ele é bolsonarista. Eu falando, a gente falando de política, eu tentando falar de economia, papel do Estado e tal. E num determinado momento ele fala pra mim, corretamente, o cara tá correto, ele fala assim, porra, bicho, eu trabalho, eu saio de casa, eu chego no trabalho às 7 horas da manhã, eu chego às 7 horas da noite, você quer que eu faça o quê? Aonde que eu vou, entendeu? Vou ler, vou parar, vou me informar. O cara não vai, né? O cara não vai. Não tem. Aí que vem, né, também esse modelo, volto para a educação, a mesma coisa eu ando, tô feliz, tá tudo tranquilo, tudo bem, tudo ótimo, mas uma das frustrações que eu tenho hoje em dia é que eu não consigo ler. Eu não consigo parar para ler. Não dá tempo. Não dá. Eu gostaria, por exemplo, hoje em dia é um momento da minha vida que eu gostaria de começar a retomar estudos sobre o marxismo. Acho que hoje em dia eu tenho maturidade para fazer isso, uma maturidade que eu não tive lá atrás na faculdade, uma maturidade também que é uma leitura mais coesa, mais crítica, mas eu não tenho tempo, cara. Eu tinha vontade, que nem você, eu me lembro que você me falou uma coisa, dentre tantas coisas que você me falou, eu lembro de todas, hein? Eu me lembro algo que é bem interessante, você me falou uma vez na faculdade, que a gente, quando começa a dar aula, nos primeiros anos, a gente é uma reprodução do nosso arquétipo, né, que nos inspirou. Eu acho que você falava que construir a nossa persona, né, até você construir a sua... Até construir, perfeito. Eu acho que você falou que o Fábio Maimone era muito Padre Valdemar, né? Sim. E eu também, eu vejo... meus primeiros anos, assim, eu era uma reprodução fiel do que eu vi Tex Jones fazer em sala de aula, né? E aí depois eu fui, né, graças à sua ajuda também, muita coisa, eu me lembro também, quando eu comecei a dar aula no Santa Cecília, você falou, filho, pega o livro, faz ali, eu sei que você não gosta de roteiro nem de nada, né, mas roteiriza, faz, organiza ali, senão você vai se perder. E hoje em dia, até sou um cara mais burocrático do que eu gostaria de ser. Mas, enfim, eu não gostaria de ler, não tem tempo. Você não tem tempo. Né? Você também mencionou uma vez, junta o mestrado com o doutorado. Não deixa passar, e é verdade, cara, não consegui. As condições do país degringolaram de uma forma e hoje em dia o doutorado virou... Se você não faz naquela hora, geralmente você perde o trem da história, porque depois você se atropela de trabalho, entendeu? Exatamente. É difícil voltar. Mas também nada impede, né? Cada um faz a sua história. Não tem roteiro. Sim, total. E aí volta a afetividade. Estou falando isso porque esse companheiro fala isso. E o que precisa para um cara desse? Você precisa acessar esse cara de alguma forma. Porque também você ir fazer a discussão com esse cara só na base do pau, né? Só dando pedrada no cara, fala, pô, você é bolsonarista, pô, bicho, você tá errado, deixa de ser, entendeu? Deixa de ser misógino, até para você entrar no conflito, tem um momento certo, né? Tem que ter essa dimensão de como você acessa num primeiro momento, né? Por meio da afetividade, de algum laço próximo, e se necessário, depois você dá um pau no cara e volta, né? Que é, no fundo, aí por isso que eu sempre digo, o exercício da política, ele é o exercício que a gente faz dentro da sala de aula. Porque é isso, né? É você ter muito esse feeling, né, das pessoas, ter muito essa leitura, né, da concretude, essa leitura do quem são essas pessoas, quais são os valores, né, os traços morais que elas trazem, né, em quais contextos elas foram criadas, né?
e conseguir dialogar todo santo dia. Eu falo que eu acho que se tem um cara, uma figura que está pronto assim, para fazer uma construção partidária, é o professor, principalmente o professor estadual. O cara que gosta, que tem certeza, ele está pronto para fazer essa construção, porque o cara sabe levar pedrada, ele sabe dar pedrada quando necessário, né? E tem ali uma resiliência poderosa também. Tá na trincheira, né? Sim. É ele que está ali, né? O Danilo, você citou aí o Tex Jones, né? Não é só você, muita gente cita, né? E sim. Como é que nasceu essa vontade aí de ser professor? Você dava aula de inglês? Como é que é essa história? Você dava aula de inglês, depois você vai ser professor de filosofia. A importância do Tex nessa história? Como é que foi aquele momento ali da sua adolescência? Eu era um adolescente bastante displicente. Bem cri-cri. Mon enfant terrible? Nossa, total. Eu gostava da escola, eu era apaixonado pela escola, né? Tanto que eu nunca saí dela. Eu era aquele cara, assim, eu até falo para os meus alunos hoje em dia que dia 20 de dezembro já não tem ninguém na escola, que hoje em dia o professor olha e fala, pô, eu não acredito que esse cara veio para a escola, bicho. Eu vou colocar esse cara para fazer cópia de texto para ferrar o cara. Eu era esse aluno, eu ia para lá. Não tinha uma aula, eu ia, né? E ficava pentelhando os professores, enfim, né? Mas eu estava ali, em vez de concluir ensino médio, e eu estava concluindo também um curso de inglês, né, que eu comecei a fazer muito jovem, né, tive a possibilidade, e aí me convidaram para fazer uma tutoria, né, trabalhar como tutor ali nas escolas FISC. E aí estava batendo em mim também a vontade, né, e aí vem essa ética da classe trabalhadora, né, a vontade de trabalhar. Porra, bicho, eu preciso trabalhar. Eu via meus colegas, eu diferente da maioria dos meus amigos da rua tal, a maioria naquela época começou a trabalhar com 14, né, o campus e tudo mais, que nem meu pai começou a trabalhar no campus. Eu não, eu fui começar a trabalhar com 17 anos, né, então foi um pouco mais tarde. Mas eu senti essa necessidade de começar a trabalhar, né. Na época eu queria ser músico profissional, eu queria fazer música. Né? Eu nem sabia que você tocava, eu achei aquele vídeo perdido lá na internet, você... Eu dou umas arranhadas aí de vez em quando, né? E eu tinha esse tesão de ser músico, queria estudar e de fato comecei a estudar violão clássico aqui no Rosinha Mastrangelo, né, com o Manzioni, faleceu esse ano até. Fui fazer aula de guitarra em algum momento em São Paulo, no Instituto de Guitarra e Tecnologia. Só que eu percebi também que eu era relapso para o estudo da música, né, do violão, porque eu queria, no fundo, fazer oba-oba, eu queria tocar, ter banda, né, eu não tinha paciência para sentar e estudar 5 horas por dia. Né. Talvez hoje em dia eu seria diagnosticado com algum tipo de ansiedade, algum tipo, porque eu sempre tive muita dificuldade de concentração. Né. Eu até falo para os meus alunos, eu falo isso para eles, falo, bicho, eu só fui aprender a estudar para valer, de sentar e ter a tranquilidade de ler um livro, de estudar, de parar, já muito depois de ser professor, já quando eu estava entrando no mestrado. Né? Porque eu falo para isso, muitas vezes o cara acha que ele não é para o estudo, né? O aluno, você conversa com ele, principalmente o cara que é filho de classe trabalhadora, que o pai é peão, a mãe, fala, pô, mas eu não sou para isso. Eu falo, bicho, não tem essa, cara, não existe. É tudo uma questão ali da gente conseguir se encontrar de um dia após o outro. Mas enfim, comecei a dar aula, a fazer essa tutoria, né, nas escolas FISC, e gostei, vi que eu gostava do idioma, gostava de estudar inglês, e eu gostava de dar aula, de ajudar as pessoas. E quando comecei a ter aula de filosofia, eu fiquei profundamente encantado, né, com a figura do Tex. Né? Primeiro por essa... como eu vou dizer, por essa postura crítica, né, dentro da escola, essa postura provocativa também, né, de provocar justamente essa identidade que a gente traz de casa, essa identidade política que a gente vê. Então eu falava, pô, mas esse cara, muito legal a aula dele. E comecei a colar com ele. Né? Enfim, escutava. Aí também o Tex foi uma figura fundamental para a minha aproximação do PT, né? Ainda lá em idos de 2002, se eu não me engano, não, 2004, perdão, eu lembro que eu participei de uma campanha do PT, né, junto com ele,
E eu vi aquele exercício dele, né? E eu falo, pô, isso aí é sensacional, né? Fez sentido para mim, sabe? Bate, deu aquela liga, eu falo, apaixonei pelo que o cara fazia. Eu falo, eu quero fazer isso, bicho. Quero fazer isso. E é poderoso, sim, mas eu falo para molecada, você apaixonar por uma ação, por algo, né? Como ser professor estadual, né? Hoje em dia falar para um garoto muitas vezes não pode, às vezes, não fazer sentido. Para alguns vai, né? Eu tenho vários ex-alunos meus que resolveram caminhar também para a educação, né? Mas eu vendo ali a postura, vendo o trabalho, né? Principalmente a dedicação, né, que ele tinha ali com a gente, com os alunos, enfim, com a escola, aquilo me impactou de uma forma muito forte, né? E aí depois que eu concluí o ensino médio, eu fiquei ainda um ano tentando nesses vai e vens, faço música, não faço, e chegou um determinado momento que eu vi que não ia rolar. E aí também eu tinha dimensão na minha cabeça que eu falava, meu, eu não vou tentar fazer uma USP, ou eu acho que na época só tinha USP, aliás, né? Não tinha nem, talvez estava começando, eu acho que não tinha começado ainda nem a Unifesp, não sei, né? E eu pensei comigo, falei, bom, USP para mim não vai rolar porque eu não sei matemática. E não tenho condições de aprender matemática. Isso infelizmente, era verdade e ainda é uma verdade, né? Eu, por exemplo, eu morro de vontade de estudar economia, né? Fazer uma graduação em economia se eu tivesse tempo, mas eu também não tenho condição, né? Porque eu não sei matemática básica e também não tenho condições de aprender, né? Quer dizer, eu tenho, né? Mas não condições materiais por não é o foco no momento. Né? Não é o foco. E aí, eu pensei, eu falei, bom, é filosofia, cara. É humanas ali, então eu vou justamente fazer o quê? Vou fazer uma Unisantos, né? Eu vou fazer não para virar filósofo, nunca tive essa pretensão, nunca me coloquei como filósofo nem nada, mas eu coloquei para mim, eu vou fazer filosofia e vou ser professor, cara. Vou ser professor estadual. A minha meta fundamental ali nos meus 18, 19 anos era passar num concurso do Estado, né, e dar aula e tocando a vida. E foi basicamente o que aconteceu. Foi o que eu fiz, né? E foi na educação que eu me encontrei. Própria vida. Desculpa? Você foi profeta da sua própria vida. Sobrevivente das próprias circunstâncias, olha lá. E eu sou muito grato à educação, né? Eu digo que foi muito mais na faculdade, obviamente, que eu aprendi muito. Na faculdade aprendi muito com você, aprendi com meus colegas, né? Eu tive o prazer imenso de conviver, por exemplo, com a Conceição, né? Que foi você, a Conceição, o Tex, são ali das... Oi? Daniela. A Daniela. Mas, essencialmente, vocês três são figuras assim que foram fundamentais, né? Foram arquétipos ali do que seria trabalhar com educação para mim, né? Então, mas foi na sala de aula que eu acho que eu sou muito grato a todas as vidas que passaram pela minha vida na sala de aula, porque foi ali que eu me refinei a minha leitura, né? Foi ali que eu refinei a minha leitura teórica, a minha leitura política, a minha leitura de mundo no geral, né? A percepção das pessoas. Eu sou um ser humano melhor, né? Eu sinto que eu melhorei ao longo dos anos justamente pelo meu exercício da educação, né? Por isso que eu digo que apesar de todas as dificuldades, né, todos os conflitos, às vezes as angústias que elas batem, e não são poucas, né, porque é difícil, é uma trincheira mesmo a educação estadual, né, mas eu sou muito feliz com essa escolha, né? Não me vejo lá atrás fazendo outra escolha, né? Está no seu lugar. Danilo, fala um pouco para mim, quando você fez sua dissertação, a relação entre a tua história familiar, né, e a Paraíba, e a questão daquilo que você estudou das 3 gerações de famílias que você procurou acompanhar, a relação entre trabalho e estudo, né? Como é que foi passando isso? Quer dizer, a Zona Noroeste tem muito a ver com a minha família também, e para mim a tua dissertação me tocou muito, né? Eu escrevi um texto também sobre a minha avó, que é da Zona Noroeste, minha avó era da Areia Branca. Fala um pouquinho dessa relação das tuas origens com o teu estudo do mestrado. Eu costumo dizer que eu entrei no mestrado sem saber o que é uma pesquisa direito, né? Eu fui cair a ficha do que é um mestrado, que é uma dissertação, eu acho que da metade para o final, né? Então eu entrei com uma vontade muito grande ali, com uma inquietação para pensar essencialmente o que é essa Santos que não é dita, né?
Essa Santos que tem um passado essencialmente nordestino, né, que tem um traço nordestino, mas que você não vê sendo discutido. Santos não tem uma data comemorativa, não tem um dia do Nordeste, não tem algum centro de comemorações, nada que remeta a essa identidade, né? Isso sempre me chamou muita atenção, né, porque a minha família ela é sergipana. Eu fui criado, né, em volta Sergipana, eu falei Paraíba, Sergipe, perdão. Não, que é isso. Sergipana, e eu me criei em volta dessa nordestinidade, né? Eu ia desde moleque para a zona, minha madrinha mora na zona noroeste, chegava lá, né, aquela jaqueira em frente à casa da minha madrinha, né, meus padrinhos sergipanos, minha família sergipana, aí a vizinha dela sergipana, sabe, eu olhava ali, não tinha uma figura que não era nordestino. Eu falei, porra, bicho, mas como é que não tem? Aí virei professor, fui dar aula na periferia, chegava lá, meus alunos tudo nordestino também. Porra, bicho, como é que pode? Não tem. Mas eu tive profunda dificuldade de conseguir colocar essa minha inquietação nos moldes de uma pesquisa científica, né? Eu tive essa dificuldade, né? E aí foi o papel, talvez eu acho que numa USP eu não conseguiria ter esse espaço, né? Porque lá os caras já pedem para você chegar com as coisas muito bem delimitadas, né? Você sabendo exatamente de onde... O UFABC é muito mais aberta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou muito grato ao UFABC, eu sempre falo com meus alunos, né? Eu acho que ela tem esse ambiente democrático, aberto, um cara que vem da educação, né, que está nessa trincheira de educação e que, por consequência, se afasta da vida teórica, né? Ele consegue, os caras dão essa abertura para você fazer esse reencontro aí com a teoria. E eu fui lá dentro, ao longo das aulas, enfim, das disciplinas, eu fui refinando e fui conseguindo lapidar o que era a questão que eu queria pesquisar, que é justamente essa relação entre trabalho e educação, né? É um trabalho essencialmente antropológico, ou seja, como que uma família de origem nordestina, né, ao longo das gerações, cada geração atribui significado, atribui valor, como que ela vê e como ela vive esses dois referenciais, né? O trabalho e a educação, né? É uma questão, inclusive, que passa, obviamente, pela minha história, né? Que é exatamente isso, né? Como é que eu vivi, né, as minhas escolhas de trabalho, as minhas escolhas educacionais, né? Sobre quais signos essas escolhas foram feitas, né? E aí eu escolhi, o recorte que eu fiz foram famílias de origem sergipana, que poderia ser também um outro recorte, poderia ser de origem paraibana, como você mencionou, né? Eu coloquei famílias oriundas do estado de Sergipe como um recorte ali para eu também fazer uma discussão mais local de quais eram as condições da primeira geração, né? Sim. E é interessantíssimo, né, porque na primeira geração dessas famílias, que são pessoas que vieram basicamente desde a década de, eu acho que a mais idosa da década de 40, 45, até mais ou menos a década de 60, são pessoas que basicamente não tiveram propriamente uma trajetória educacional, né? Mal e mal foram alfabetizadas de alguma forma, né? Não existia escola pública no Nordeste. Esse cara vem aqui para São Paulo, ele vem para Santos, a escola é um ambiente inóspito para ele, né? Isso foi um discurso muito presente, uma fala muito presente, falar, olha, eu não sou, minha cabeça não é para educação, né? A firma uma vez me obrigou, eu cheguei lá na escola, lá um dia à noite, mas não era para mim isso, né? Da escola. E aí isso é interessante porque isso faz falta, isso mexe com a pessoa, né? O cara, essa sensação, você colocar para uma pessoa que ela não é dada para o estudo, né? E é engraçado como as ideias elas têm peso, né? Um cara que eu gosto muito de fazer a leitura, que é o Gessé Souza, ele fala isso, como as ideias elas pesam de fato, né? Então esse mito, por exemplo, determinista, né, do homem sertanejo, do Euclides da Cunha, olha como ele se materializa, né, na população. Isso é incrível, o cara tá para ele, né? Não rola, a educação não é para mim. Uma vez não sendo para ele, né, o acesso à educação para a geração seguinte se torna, né, um dever ali, né? Se torna ali um imperativo, né, um norte para a vida. Aliás, dois nortes, a casa própria, né, o trabalho, o trabalho sendo o eixo definidor, é por meio do trabalho que eu me qualifico, é o trabalho que me dá dignidade, né?
E é quase uma vingança social, né? Quase uma vingança social, né? É uma forma de você afrontar a sociedade e falar, eu vou vencer, né? Eu vou superar, Exatamente. Eu vou ter um degrau mais. Exatamente, exatamente. Né? E é o trabalho que vai definir, vai ser a ética do trabalho que vai defini-lo, né, enquanto pessoa ali, que vai orientar a sua visão de mundo. Segunda geração, os filhos, né, dessas famílias migrantes, eles vão ter acesso à educação, né, vão frequentar a escola pública, mas é interessante quando você pega as trajetórias, e a maioria ali, os caras, eles chegam num teto de acesso educacional que é até o fim do ensino médio. E para por ali. Né? E para por ali e também cai para o mundo do trabalho, né? Toca a sua vida se orientando pelo seu trabalho ali e tudo mais, e vai tocando. Só na terceira geração, que são de alunos meus, que esse cara consegue acessar, por exemplo, o ensino superior. Olha que loucura. Isso diz muito sobre a nossa família. É isso. Você conseguiu construir quase que um modelo universal para uma situação que ocorre em toda a Baixada, porque é exatamente a história da minha família. Bem weberiano. É incrível. Eu nunca me imaginei, né? Eu levando essa caminhada e caindo por uma sociologia weberiana, mas hoje em dia eu olho para o meu texto e de fato tem muito disso. Né? E é incrível, porque assim, isso diz muito do país, cara. Você pegar só uma terceira geração, uma molecada nascida já no final da década de 90, né? No meio da década de 90 vai ter acesso à educação. Uma coisa que é curiosa, e aí eu me vejo nessa minha leitura, obviamente, né? Aí volta o que eu falei anteriormente quando estava falando sobre militância, sala de aula, né? Nada é neutro. Né? Quando eu pego e faço a escolha no final do ensino médio para ser professor, essa escolha é uma escolha baseada pela ética do trabalho também, que eu aprendi em casa. Sim. Embora a minha trajetória tenha sido diferente, porque meu pai, né, diferente de outras famílias, meu pai é um cara que acessou, ele fez faculdade, posteriormente já fez mestrado, doutorado, né, é um ponto fora da curva. Né? Então, mas a ética do trabalho sempre foi muito forte. Tem que trabalhar, tem que ganhar meu dinheiro, tem que me organizar. Isso é diferente, por exemplo, e você sabe muito bem, quando você pega famílias que têm um outro recorte socioeconômico. Né? Os símbolos, os signos que vão orientar a escolha, por exemplo, de um aluno de classe média alta, não vai ser a necessidade de ele entrar no mercado de trabalho tão cedo. Né? Esse aluno ele vai se orientar por outras coisas. Ele vai, sei lá, o cara gosta de desenho, ele gosta de ciências humanas e gosta um pouco de matemática. Eu quero estudar arquitetura. Então o cara vai para a FAO na USP, ele vai fazer mestrado, doutorado. Quando ele estiver lá com a minha idade agora, 34, 35 anos, ele entra no mercado de trabalho numa boa e a vida dele está resolvida. Né? A escolha dessa molecada, né, desses meus alunos, que hoje em dia também estão na casa aí dos 25, 30 anos, é uma escolha pautada pela ética do trabalho, pela ética da sobrevivência. Né? Ou seja, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou tentar, né, na medida do possível, atrelar essa escolha de qual curso eu vou entrar em algum gosto pessoal meu, mas essencialmente eu vou escolher um curso do qual vai garantir a minha sobrevivência, do qual vai garantir a minha estabilidade no emprego. De uma certa forma, se mantém a estrutura, né, de reprodução. Sim. Né? Perfeito. Danilo, nossa, vou te cortar aqui no meio. Não, fica à vontade, eu falo demais. Ela me tirou a palavra, né, que a live vai cair daqui a pouco. Nossa, maravilhoso conversar contigo. Eu acho assim que o papo fluiu de uma maneira assim muito produtiva, né? E eu acho assim que estou super satisfeita de ter participado da vida de uma pessoa tão especial e ver que você está fazendo coisas tão maravilhosas na sua trajetória humana. Eu que agradeço, não somente pela possibilidade de estar aqui conversando com você, mas, né, por toda a paciência que você teve, né, esse aluno aí que ficava cabulando aula, né, não lia os textos. Você me levava para casa depois, você me ajudou muito, me deu muita carona, eu cansada depois de um dia de trabalho, só posso agradecer, viu? E agradecer também esse povo todo aí que esteve com a gente, né? Bastante gente aí que te assistiu, muita gente fez comentário, e eu não fiz para a gente não cortar o roteiro, mas olha, eu agradecer muito a todo mundo também, né? É um prazer estar aqui com você. Eu espero que esse seja o primeiro que a gente possa aí ter outras conversas aqui com a galera e conversas pessoalmente também. Espero que em breve. Vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Sem dúvida.
Tá bom. Um beijão, Danilo. Fica com Deus e tudo de bom aí no seu trabalho, nos 2 trabalhos. Um grande beijo, prof. Tchau, um bom dia. Tchau. Tchau, galera.